Olá, sou a Graziele Castro Coelho, formada em Ciências e Biologia. Estou na rede de ensino desde 2013 e atualmente como coordenadora geral de uma escola do programa Ensino Integral PEI de 9 horas. Nossa escola está localizada aqui na cidade de Santo André e se chama Escola Estadual Marechal Juarez Távora. Atendemos estudantes de anos finais e do ensino médio. Neste módulo, que tratamos de metodologia ativas, gostaria de destacar que esse é um tema pelo qual tenho bastante interesse. Gosto muito das aulas dinâmicas que envolvam os estudantes e propiciem diferentes formas de aprendizagem. Ao mesmo tempo, enquanto coordenadora, também percebo que alguns professores ainda apresentam dificuldades ou certa resistência em utilizar metodologias diferentes das tradicionais. Por isso, considero muito importante trabalhar esses temas nas formações pedagógicas, mostrando que pequenas mudanças na prática podem gerar grandes resultados. Nas formações, costumo destacar que o nosso aluno do século XXI precisa ser desafiado. Não basta apenas transmitir o conteúdo, precisamos criar situações que o estudante tome decisões, resolva problemas, se envolva com aquilo que está aprendendo. É justamente neste sentido que as metodologias ativas contribuem muito para o processo de ensino e aprendizagem. Elas favorecem o engajamento, a autonomia, o protagonismo dos estudantes. E também acredito muito na replicabilidade das boas práticas. Quando um professor experimenta uma nova estratégia, percebe que ela funciona e compartilha essas experiências, outros professores podem conhecer, adaptar e utilizar essa mesma ideia em suas outras aulas. Um exemplo disso aconteceu o ano passado, quando estávamos trabalhando intensamente para melhorar nossos resultados no SAEB. Propus à professora que desenvolvesse aulas utilizando metodologias ativas, inclusive em formato de gincana, porque percebemos que o espírito de competição, quando utilizado de forma pedagógica, é saudável. Também pode ser um elemento muito atrativo para os estudantes. A proposta era transformar o momento de aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e divertida, buscando estudantes mais engajados, participativos e autônomos, tornando-os protagonistas da própria aprendizagem. E é justamente dessa experiência que vocês irão acompanhar agora. A replicabilidade que vocês irão assistir é da professora Karen, de língua portuguesa. Oi, eu sou a Karen, professora de português, joia de português, e aqui de Santo André, na Escola Marechal Juarez Távora. Eu preparei uma aula de joia de português para o 7º B, que foi realizada no dia 1º de 10 de 2025. O que eu pensei? Eu fiz 2 estações, dividi a turma do 7º B e levei o 3º ano para participar disso. Dividi o 3º ano também, então uma turma do 3º ano ficou numa estação e na outra estação ficou a outra parte do 3º. Nós temos no 3º uma inclusão, um aluno de inclusão, ele fez a filmagem e a fotografia de toda a aula, e no 7º nós temos uma inclusão também. Então um aluno do 3º ficou junto com esse aluno, fazendo as atividades dele. Nós conseguimos, inclusive, fazer com que os dois participassem. Então, o que eu fiz? Dividi a turma do 7º B em 2 grupos, montei 2 estações, uma no início da sala e outra no fim. E nós fomos trabalhar ortografia. Em uma das estações, eu coloquei palavras que eles tinham que preencher conforme fosse o certo. Tá? Na outra estação, para o outro grupo, eu tinha frases que eles tinham que colocar conforme eles achassem correto, os 4 porquês e as frases. Tá? Terminando, não tinha tempo para realizar, terminando, o grupo erguia a mão e esperava o outro grupo terminar. Daí virava, e o 3º ano foi dividido e ficou como juiz nas 2 turmas. As 2 turmas fizeram os 2 exercícios, terminando, finalizou,
foi contabilizado os pontos, o terceiro ano contabilizou os pontos, viu se estava certo, fez a correção, tá? Terminamos, eu separei os dois grupos e fiz a pergunta para quem venceu. Por que vocês venceram? Aí eles disseram por quê. Porque foram focados, trabalharam em grupos e eu sempre pedindo, vírgula, por quê? Por quê? Porque eles foram dando razões por que o vencimento, né? Por que ganharam. Aí eu fui para quem perdeu. Por que vocês perderam? Porque fizemos rápido, porque não prestamos atenção, porque não fizemos em grupo. E daí perfeito. Daí eu me voltei para o terceiro e peguei esse gancho para dizer para o Saeb, né? Eles estão na beira do Saeb, para que tivessem mais foco, atenção, calma, porque o Saeb é simples, mas é o tempo que pega. Essa aula foi muito bem sucedida. O sétimo ano gostou muito, ficou muito feliz, pediu novamente que tivesse aula assim. O terceiro ano também gostou muito de participar, inclusive saiu tão engajado que quer fazer uma aula nesses moldes de gincana para o nono com conteúdo para o Saeb, para reforçar o Saeb no nono ano, ok? Foi essa aula que eu fiz. Eu estou. Eu tô filmando só. Os alunos fazendo. Eu estou filmando todo mundo aqui. Maravilhoso, hein? Eu estou filmando aqui. Um relato sobre a participação deles ontem na gincana com o sétimo. Alisson. Eu achei que o sétimo ano ele preferiu muito mais essa aula do que a aula que eles normalmente têm, porque é uma aula diferenciada, né, na gincana. Oferece um desafio que aumenta o interesse deles pela aula, já que eles têm que competir, isso faz com que eles se importem mais com o conteúdo. Também com a recompensa, só aumenta isso. E vocês, enquanto terceiro, participando lá como juízes? Foi legal, Legal? Deu pra perceber que a sala continua engajada mesmo depois disso. Daí a gente até conseguiu dar uma aula boa. Que bom. E o Gabriel? Olá, gente, eu sou o Gabriel do terceiro e eu achei uma aula muito diferenciada. Ajudou bastante, não só eles como a gente também, de participar, tomar aula junto deles, de ver eles totalmente engajados, tudo, focando em aprender, e foi muito legal. Tá bom, obrigada. Tem trollagem no meio, tem trollagem no meio.